Olá, meninos, tudo bem? Voltando, continuando aí com o pronome relativo quanto. Então vamos lá. O pronome relativo quanto, né? Ele é variável, como vocês estão vendo aí, ele varia em gênero e também em número, né? Gênero feminino e masculino e número singular e plural. Ele varia em quanto, quantos e quantas. São pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos, tudo, todos e todas. Então, sempre que ele estiver nessa combinação, né, os pronomes relativos, na combinação com os pronomes indefinidos, que nós já conhecemos, né, no caso aí o tudo, todos e todas, ele terá a função de relatividade. Olha só, recolheu tudo quanto quis. Pergunte tanto quanto for preciso. Vocês podem ver que é relativo, tanto o que a pessoa quer recolher, né, tanto quanto o que ela quer. E na segunda frase também, né? Pergunte tanto quanto for preciso. Quantas vezes for preciso, você pode perguntar. Ele está fazendo essa relação aí entre a primeira parte da oração, né, da frase, e da segunda. Então, quando ele está empregado com esses pronomes indefinidos, ele tem essa relação aí de relatividade na frase. Nós utilizamos muito, né? Essa pode-se dizer que é a que nós usamos corretamente, né? Sempre que nós falamos tudo quanto, tanto quanto, ok? E continuando, vamos aí para o onde, pronome relativo onde. Como eu disse, alguns pronomes nós empregamos, usamos no dia a dia de uma certa forma que nós acreditamos que esteja certo, e as pessoas, mesmo que a gente empregue de forma errada, né, não é correta conforme a gramática normativa, as pessoas entendem totalmente. Mas na verdade, segundo a gramática normativa, tem outros usos. Um exemplo é o onde. Muitas pessoas usam o onde para lugar móvel, né? Quando tem ideia de movimento, mas na verdade, vamos ver agora, né? Não falo descobrir, porque eu acho que vocês já sabem, mas certificar, né? Fixar na nossa mente como nós iremos usar o onde. Então, como vocês estão vendo aqui, o onde, ele é invariável, né? Sempre vai ser dessa forma. Nós sempre vamos utilizar o onde, meninos, para lugar físico, certo? Para um lugar físico e um lugar estático, ou seja, imóvel, que não sai do lugar. Olha só, o relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado, viu, meninos? De em que e no qual. Por isso que eu falo que a gente até usa de forma inapropriada, porque, por exemplo, olha só, essa frase, aquele foi o lugar onde nos conhecemos. A gente pode muito bem falar, aquele foi o lugar em que nos conhecemos, aquele foi o lugar no qual nos conhecemos. Se eu disser isso a alguém, a pessoa vai entender. Só que, na verdade, segundo a gramática normativa, nós não podemos usar em que e no qual, mesmo que tenha sentido aproximado, porque o onde é exclusivo para lugares, certo? Para lugares físicos. Eu posso estar me referindo a uma praça, eu posso estar me referindo a um shopping, certo? Então, eu tenho que falar, aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Nós tivemos um lugar físico ali em que nos conhecemos, certo? Então, usamos onde. Outro exemplo, neste parque. Eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Também não vamos usar em que, tá? Nós vamos usar onde, porque eu estou me referindo a um certo local, ok? Então, eu uso onde. Se ele é imóvel, tá? Se ele está num local físico, eu uso onde. Onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento, é o que eu disse, né? Então, olha só. Sempre que eu empregar lugares, verbos também que não dá ideia de movimento, que é uma coisa fixa, certo? Eu vou usar onde. Olha só outro exemplo. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Cidade é lugar físico, certo? Ela está lá estática. E eu nasci, né, nessa cidade. Então, onde? Este é um assunto onde as pessoas se equivocam muito. Agora, nesse caso, nós não podemos aonde. Tem algum lugar físico aqui? Tem? Não tem, não está nos falando lugar físico ou estático. Então, se não é lugar físico, não pode ser usado onde, tá? Deve ser usado, por exemplo, este é um assunto com o qual as pessoas se equivocam muito. Este é um assunto sobre o qual as pessoas se equivocam muito, tá bom? Essa é a forma que nós devemos usar. Quando não se refere a lugar estático, a lugar físico,
que não tem ideia de movimento, nós podemos usar outros pronomes. Mas se tem ideia de movimento, se me refiro a um lugar físico, a um lugar imóvel, certo? A uma coisa estática, eu uso o onde, ok? Seguindo aí, temos aí a ocorrência da preposição a, mais a palavra onde, né? Que forma a palavra aonde. Aí, agora sim, é diferente, meninos. Quando você for se referir a um lugar, quer dizer, a um verbo que tem ideia, que dê ideia de movimento, certo? Algo que tem ideia de movimento que não seja estático, nós usamos aonde, certo? Olha só, aonde empregado com verbos que dão ideia de movimento equivale a para onde, sendo o resultado da combinação da preposição a mais onde, certo? Olha só um exemplo. As crianças estavam perdidas sem saber aonde ir. Então, partindo da ideia aí que quem vai a algum lugar, certo? Nós então temos que usar o aonde e não o onde. O onde, se a ideia estática, não pode ser empregado aí. E sim o aonde, que é o que dá a ideia de movimento, equivalente ao para onde, certo? É bem simples, né? Não é confuso. Então, seguindo aí, vamos aí para o pronome demonstrativo, certo? Acabamos de ver os pronomes relativos e agora vamos para os pronomes demonstrativos. Como o próprio nome dá ideia aí, é algo que demonstra, algo que mostra, que nos dá uma ideia de posição. Então, olha só, os pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, em termos de tempo e em termos de discurso, certo? Os pronomes demonstrativos, quando eles forem empregados no seu discurso, na sua escrita, ele sempre vai nos dar essa ideia, vai ajudar a nós entendermos a palavra e o assunto mediante os pronomes demonstrativos. Ele é bem poderoso, né? Então, olha só, no espaço. Olha um exemplo. Compro este carro. Dá a ideia de que está próximo, não é? Quando eu digo este, compro este carro. Imagine que é alguém falando próximo ao carro, certo? Esse carro está sob domínio dessa pessoa. Então, já tem essa ideia. Então, nós imaginamos isso, equivalente ao aqui, né? Bem próximo. Então, o pronome este indica que o carro está perto ou sob posse da pessoa que fala. Vocês podem até ter aprendido lá no ensino fundamental que aquela questão de este, esta, isto é equivalente à primeira pessoa. É por isso que eles falam isso. É porque quando a gente prega este, é próximo a quem fala, certo? Ou seja, a primeira pessoa. Então, olha só, este, esta, isto indicam no ponto de vista espacial, né, porque a gente está falando de espaço, que o objeto está próximo ou sob posse da primeira pessoa, ou seja, de quem fala, certo? Então, eu digo, eu compro este carro, o carro está perto de mim, tá? Compro esse carro, ideia de que o carro está próximo, certo? De quem eu falo, pode estar tem sim ideia de proximidade, mas ele não está aí sob minha posse exclusiva, vamos dizer assim. Né? Esse aí, a gente sempre fala isso, né? A gente fala este aí. Se você falar tá errado, ele não está próximo de você, ele não está sob sua posse. Então, olha só, o pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem eu falo, certo? Ou afastado da pessoa que fala, é isso. É equivalente à segunda pessoa, tá? Você sempre vai ligar ele à segunda pessoa. Então, os pronomes são, os pronomes esse, essa e isso, serão utilizados para indicar um objeto que está próximo ou sob posse da segunda pessoa, ou seja, de quem ouve, ok? Compro aquele carro. Tem ideia de quê? De distância. É uma coisa, é um carro, é um objeto que não está próximo aí a você, certo? E também tem ideia de que pode estar afastado também até de com quem eu falo. Então, olha só, o pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem fala. Então, vamos usar os pronomes aquele, aquela e aquilo, certo? Quando indicar que está sob posse de uma terceira pessoa ou, né, que não está perto de mim, nem de, com quem eu estou falando, está em posse de outra pessoa ou está simplesmente longe, distante de mim, de com quem eu falo, certo? Não está próximo de quem fala nem de quem ouve. Por isso nós usamos aquele, ok? No espaço, os pronomes demonstrativos, então em suma, né, gente? No espaço, os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de um objeto em relação aos interlocutores, em relação a quem fala
e a quem ouve. É isso, resumidamente. Temos aí também ocorrência dos pronomes demonstrativos no tempo. Como que ocorre? Então, olha só. Exemplo, este ano está sendo bom para nós. O pronome estes refere-se ao ano presente. Certo? Então, este, esta, isso, sempre vai indicar um tempo presente. Então, sempre que você quiser dizer algo, escrever algo que indica tempo presente, seja mês, ano, dia, o que for, você vai usar este, esta ou isto, tá? Esse ano que passou foi razoável. Olha só, esse ano que passou, o pronome esse refere-se a um passado próximo, tá? Não tá tão próximo assim, indica um passado ou futuro próximo. Então, seja um ano, um dia, um tempo em que ele há de vir ou já passou, você usa o pronome esse. Aquele ano foi terrível para todos. Já tem a ideia de quê? De distância, né? Então, por esse caso aqui, como está situado no tempo, o pronome aquele está se referindo a um passado distante. Aquele ano foi terrível, certo? Então, ele pode indicar tanto passado ou futuro distante. Aquele ano será terrível para todos. Então, é algo que há de vir. E está longe, né, da ideia de distância, de tempo distante. Então, eu vou utilizar aquele, aquilo, aquela, tá? É isso. Agora, né, apareceu para vocês, anáfora e catáfora. Por que eu quero falar de anáfora e catáfora? Porque é preciso que você entenda, você já conhece anáfora e catáfora, às vezes você não tá lembrado aí, né, o nome é estranho, é feinho, mas ele é simples, não é algo de um bicho de 7 cabeças, não. É porque você tem que entender a anáfora e catáfora, como que ela contribui para a coesão textual, isso é muito importante para a redação, viu, meninos? A anáfora e catáfora, essa ocorrência é importante para você saber situar o que você diz no texto, e nós temos que saber o que é cada uma para saber entregar os pronomes, certo? No texto, porque a gente já aprendeu no espaço e no tempo, certo? E agora no discurso ou no texto. E para saber como que se forma, né, como que se emprega eles no texto, nós temos que entender aí o que é anáfora e catáfora. Então, basicamente, anáfora e catáfora são mecanismos linguísticos que servem para antecipar um termo que será citado ou referenciar uma palavra que já foi anteriormente colocada no texto. Então, é bem simples, certo? Às vezes a gente cita algo, certo? Bem breve, mas depois que nós vamos discorrer sobre ela. E para isso a gente vai ter que usar mecanismos ali que vai retomar o que eu falei. Então, eu vou usar esse mecanismo. A anáfora, ela vai sempre fazer referência a um termo ou expressão citado anteriormente no texto, ou seja, é utilizada para retomar uma ideia, para retomar uma palavra, para retomar o que eu quiser. Então, a anáfora é denominada assim para retomar ideias no texto. Já a catáfora, ela faz referência a algo que será citado posteriormente no texto. Ou seja, eu cito de forma bem breve algo, mas ali mais à frente do texto eu vou falar sobre isso e vou usar esses termos coesivos para retomar. Ou fazer referência a coisas que será citado posteriormente. Eu vou encerrar agora, porque já está dando aí o tempo do vídeo. Vocês sabem que eu faço o vídeo em menos de 15 minutos por questão do YouTube, porque eu hospedo lá, tá? Então, eu vou fechar aqui para eu fazer no outro vídeo e não quebrar o raciocínio de vocês, tá? Que aí lá eu termino essa aula. Até agora.